casa, vamos partilhar uma canção nova, paz e esperança invadem a sua casa. Vamos partilhar uma canção nova, oh, oh, numa tarde de alegria, tarde em família. Tarde em família, cá estamos mais uma vez. É quarta-feira, está cá o Tarde em Família, como sempre acontece, todas as quartas-feiras, 49º programa. Já estamos em 2019 do Tarde em Família. 3 blocos, primeiro com a entrevista, segundo com o terço da Misericórdia e o terceiro para falar da comunidade Canção Nova. E hoje vamos falar dos meninos e meninas que estiveram com a comunidade de TZ, passando o ano de 2018 para 2019. Vamos falar um pouquinho também dessa jornada ecuménica de evangelização. Quero convidá-los todos para acompanharem através da rádio 103.7, radio.cançãonova.pt, também no Facebook da televisão, no Facebook da Canção Nova Portugal, na TV, nas diferentes operadoras. E no final tenho aqui um recado para os ouvintes, para os telespectadores que nos sintonizam através da MEL. Portanto, não saia daí que tenho aí um recado para o final do programa. E já sabe que hoje, já tinha dito nas notícias do 12h30 aqui na rádio, você na TV não sabe ainda, vamos falar no programa sobre um testemunho de fé, missão no Congo. E ele o padre acha que ainda não está satisfeito, já está preparadinho com um bilhete comprado para regressar ao Congo novamente. Já vamos falar disso. O Papa Francisco declarou outubro de 2019 como um mês missionário extraordinário para assinalar o centenário da Carta Apostólica do Papa Bento XVI. Já em Portugal, a Conferência Episcopal aprovou a nota pastoral Todos, Tudo e Sempre em Missão. Já falámos desta nota pastoral aqui, miudadas vezes, na rádio e na televisão. E é a celebração deste ano até outubro. Tendo em conta esta celebração deste ano missionário, já tivemos aqui também alguns convidados que vieram falar deste assunto, sendo um deles o Padre António Lopes, das Obras Missionárias Pontifícias na Igreja, e um Padre missionário dos Missionários do Verbo Divino. E vamos continuar ainda nesta perspectiva. Hoje vamos partilhar convosco um pouco da experiência missionária do Padre Claudino Gomes, missionário comboniano do Coração de Jesus, dos combonianos. Ele tem uma obra, digamos assim, de esforço, de evangelização, sacrifício também noutras terras, noutros países, noutras latitudes deste nosso mundo, e vai também falar-nos um pouquinho disso. Padre Claudino, começo por cumprimentar. Muito boa tarde. Boa tarde, José Simões. Obrigado por me terem convidado. Tem que ligar o microfone. Essa luzinha vermelha carrega. Agora diga lá outra vez. Já cá está agora. Muito bem. Obrigado, José, e peço desculpa desta falha técnica da minha parte. Portanto, estou muito feliz de estar aqui com a Canção Nova, que de facto é uma força grande de evangelização, 24 horas por dia. Muito bem. E temos também a menina missionária, também aqui ao seu lado, que é a Marta, que vai fazer-nos companhia. Marta Nogueira, boa tarde. Boa tarde, Zé. Comecei pelos senhores, pronto, olha, faz-te conta. Bem, mas ele é convidado, não é? Primeiro Exato. Convidado. Vai estar na internet, não é? Vai estar na internet. Desafio já aí a também entrar na nossa live e deixar o seu comentário sobre este tema, neste primeiro bloco, facebook.com/CN Portugal. Também nos pode ver a nossa live, que está a ser partilhada no Facebook da rádio, facebook.com/CN Rádio Canção Nova Portugal. Rádio Isso Canção mesmo. Nova Portugal. Padre, vamos começar aqui por uma pergunta que a nossa produção coloca aqui logo esta pergunta, que dava para estarmos aqui a tarde toda, pelo menos até ao terço da capelinha às 6h30. Contextualizar a sua história missionária e a história do carisma e missão dos missionários combonianos. É realmente uma coisa imensa. É verdade. Eu, antes de entrar aí, primeiro de tudo quero contextualizar-me onde estou. É a primeira vez que estou aqui nesta casa. Estou muito feliz por isso, conforme já dizia. É para mim missionário para a vida toda, estar também com missionários que se dão. É bonito, antes a gente aqui em Portugal
Pensavam muitos missionários, tudo que vamos para fora, não é? Vamos para fora, para outras partes do mundo. E agora é ver como, de facto, todas as outras partes do mundo são imensos missionários que estão. E aqui a Canção Nova é, de facto, uma comunidade missionária de grande nível. E eu dou graças a Deus por esta colaboração, ao fim e ao cabo, na razão de ser nossa, como diz o Papa Francisco, não é? É verdade. Eu nasci para uma missão. E vocês também nasceram como tal, assim. Os combonianos têm, como o próprio nome diz, como origem em Daniel Comboni, e portanto na história da ternura misericordiosa de Deus, na vida de Comboni e no seu carisma e na missão. Portanto, primeiro de tudo, Comboni foi um homem que, como homem de fé, habituado, diz ele, habituado a ler os acontecimentos não segundo o prisma miserável dos interesses humanos, esta é a expressão dele no início do plano para a evangelização da África, para a regeneração da África, mas à luz pura da fé. Não é? E então, de facto, é um homem com este dom da ciência e da sabedoria do Espírito Santo que intui o momento de Deus para a África. Não é? Ali naquele meados mesmo do século XIX, porque ele vive entre 1831 e 1881. Apesar de vocês dos missionários estarem nos 4 continentes, a origem foi direcionada para o continente africano. O continente africano. De facto, eram os tempos do início da evangelização no centro mesmo da África. Não é? Portanto, na África subsaariana. E Daniel Comboni é, primeiro de tudo, um missionário do Instituto do Padre Nicolau Maza. O Padre Nicolau Maza tinha uma escola em Verona, onde acolhia rapazes pobres, mas inteligentes, e para preparar com eles grandes cidadãos. E também favorecia-se nessa escola muito a opção da vida consagrada, da vida sacerdotal, e ele próprio, que nunca saiu da Itália, abriu o horizonte da missão africana naqueles tempos extremamente difíceis, que era meados do século XIX. Comboni participa numa primeira expedição com 23, 24 anos, portanto, eram tudo rapazes novos. Naquele tempo, depois vê as falhas do método, o método de entrada no interior do continente africano, naqueles tempos em que mesmo a nível da medicina estava-se ainda muito limitados, não é? Ele vê que muitos missionários morriam, mesmo depois de poucas semanas de chegar, com malária, com muitas outras doenças que eram típicas naquele tempo e que eliminavam as vidas. Portanto, ele, no entanto, no meio destas cruzes todas, ele deu conta que estavam maduros os tempos para a regeneração dos povos africanos. São palavras dele. Estando maduros os tempos, então é preciso que toda a Igreja se empenhe. Ele, em 1870, participa, como simples padre, mas participa no Concílio Vaticano I e apresenta um requerimento para que o concílio se interesse e interesse toda a Igreja na evangelização da África. Precisamente, ele diz que compete a todas as igrejas locais interessar-se pela evangelização do mundo. Ele fala mesmo destas coisas, assim, até às vezes com uma linguagem que nós pensávamos que era um bocado mais típica do nosso tempo. Quando o Instituto Maza, por causa da morte de muitos jovens missionários, decide abandonar a missão africana, já não tendo esperança, também fizeram grandes ordens nessa altura, Comboni vê que a missão em África está comprometida. E ele diz, se a Igreja abandona a África nesta altura, talvez é por séculos que vai perder a África. E então dizem-lhe, se queres fazer alguma coisa, funda tu o teu próprio instituto, porque sozinho não podes fazer nada. E foi assim que ele fundou este instituto dos missionários, que agora se chamam missionários combonianos. Em 1864. E em 1867, e depois funda o Instituto que se chamam agora Irmãs Missionárias Combonianas, em 1872. Vai ser ele, de facto, o primeiro que leva a mulher consagrada para o centro da África, pela via do Nilo,
pela via do Nilo, superando o deserto do Sahara até ao centro da África. A África e depois também Japão, não é? Foi dois Bom, campos ali diferentes. O Japão, Comboni não foi missionário no Japão, mas o Japão está nas raízes, digamos, algo sobre a missão no Japão está nas raízes da vocação missionária de Comboni. Quando era um rapaz com 15 anos, ele leu um livro escrito por Santo Afonso de Ligório sobre a história dos mártires do Japão. Ao ler essa história, ficou realmente impressionado e decidiu ser missionário para o Japão. 2 anos depois, aparece lá na escola do Padre Mazza um missionário maziano que já vinha do centro da África, o Padre Ângelo Vinco. O Padre Ângelo Vinco fala àqueles rapazes, àqueles adolescentes já crescidos, das situações lá no centro da África, da escravatura, da maneira como aquela gente vive e sofre. E Comboni dá conta de que os povos certamente mais necessitados de doação, de entrega e etc., são os povos da África Central. E então, aquela luz que lhe veio de dedicar-se como missionário, orienta-se inteiramente para a África Central. E ele vai dizer que a África Central é paixão. Quando há uma paixão, já ninguém demove o apaixonado para longe da sua amada. É verdade. E esta é a dimensão esponsal da vocação missionária que Comboni vive e que nos transmite. Neste momento, os missionários combonianos têm missões em que partes do mundo? Quer dizer, estamos, como a maioria dos institutos missionários, vamos lá, com mais de 100 anos, não é? Estamos um bocado em todos não, nós estamos em 4 continentes, portanto, nas Américas, do Norte, Central e do Sul. Na Europa, a grande maioria, uma boa maioria dos países africanos e, recentemente, desde há uns 30 anos para cá, na Ásia também. Continua a ser a África e a Ásia os sítios mais difíceis, como nós ouvimos aqui a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, o próprio Papa a chamar a atenção para isso. Continua a ser, vocês que estão lá no terreno? As dificuldades são diferentes, não é? Pelo menos eu digo para a experiência comboniana, porque a Ásia tem esses países tipo Paquistão e outros, em que ser cristão é tremendamente arriscado, é tremendamente perigoso, e por conseguinte a ação da Igreja lá encontra muitíssimas dificuldades. Nós estamos na Ásia, estamos em países em que não há tanto essa perseguição, a não ser um pouco na parte sul das Filipinas, mas a nossa dificuldade principal na Ásia é, digamos assim, a diversidade cultural. Não é só aprender chinês, como é o caso dos que trabalham em Macau e noutros, e portanto em Taiwan, mas também a cultura, é tudo isso. Portanto, isso exige um grande trabalho para uma enculturação eficaz. Na África há todos estes trabalhos, estas exigências do trabalho de aprender as línguas. Para mim agora é um desafio novo, não é? Porque eu vou para lá, para uma zona linguística nova. Eu, durante os 15 anos que lá estive, falava Lingala, não é? E agora vou para uma zona Swahili, que é bem, é completamente diferente. E há muitos dialetos, não é? Bom, além de mais de 300 línguas, também há muitos dialetos dessas línguas. Portanto, mas estabelecemos isto contra os critérios evolucionistas e darwinistas, que as línguas africanas são verdadeiras línguas e têm os seus próprios dialetos. Claro. Os missionários combonianos ainda têm gente jovem a quererem dar o coração, a alma, o corpo... O corpo e a vida. E a vida. Tem, graças a Deus. No outro dia, há uns meses atrás, lá em Roma, o secretário-geral da Formação, que é um ugandês, disse: demos graças a Deus que há vocações. Portanto, o Instituto é atualmente cerca de 500 entre noviços e estudantes de Filosofia e Teologia. Aqui na Europa, isto está assim um bocado mais para o estéril, não é? O noviciado europeu dos missionários combonianos é em Santarém, não está lá ninguém. E é isso. Portanto, trabalha-se aqui também, primeiro de tudo, para evangelizar esta gente, porque está paganizada esta sociedade, não é? Está indiferente. Interessa-se um bocadinho do ponto de vista social, mas está a entrar também uma grande indiferença para o social. O Papa diz: já não somos capazes de chorar, não é? Quando vemos um refugiado aí a
a morrer diante das fronteiras, etc. E impressiona-nos se o índice lá dos ganhos ou das perdas na Bolsa sobe 0,0%, 0,01% ou assim por fora, mas não nos impressiona os sofrimentos imensos da humanidade. Mas ainda há alguma sensibilidade. Eu estou feliz por ver quanto de voluntariado há ainda aqui. Agora, como o Papa diz na mensagem no Dia Mundial das Missões de outubro passado, é de esperar que este voluntariado, mesmo voluntariado internacional, seja o início de uma entrega generosa, não é? Como missionários, missionárias, para toda a vida. Portanto, ser missionário para toda a vida não quer dizer que seja padre ou irmã, claro, ou o irmão sagrado, etc. Mas também, cada qual segundo o estado de vida em que o Senhor o vai guiando a estar. Mas o que importa é isso. O mundo precisa de mim e o mundo precisa de ti. Marta Nogueira, nós precisamos das redes sociais também, não é? Elas são também essenciais. E como é que estão? Estão a mexer esta tarde? Então, temos aqui o Gonçalo, que está a acompanhar-nos, o Gonçalo Dias Gomes, aqui o nosso colaborador. Também a Mariana de Cristóvão Frederico e a Cláudia Patrão Gavina. E tem aqui duas questões. Uma questão do Vitorino Sousa para o padre, que diz assim: boa tarde, gostaria que o padre dissesse o que sente quando se vê impotente para ajudar nos países pobres aqueles que sofrem com tudo o que é essencial para se viver. Consegue superar todas as dificuldades? Obrigado e abraço. Muito obrigado. Que grande pergunta. Vitorino Sousa. Muito obrigado, Vitorino. É uma pergunta imensa. Algumas vezes eu indo lá caminhando ou na motorizadazita pequena lá no meio das florestas do Congo, não é? A gente vive lá nas imensas florestas do Ituri, etc. Do ponto de vista turístico é uma maravilha. Mas a pergunta era essa. E ele vinha muitas vezes a falar aquela canção do Padre Zezinho: que foi que eu vim fazer em terra que não é minha, etc. Quer dizer, as situações são tão difíceis, tão amplas. Aquelas populações, aqueles países são vítimas também de tantas forças internacionais, mundiais, a nível económico, a nível militar e muitos outros, do domínio das estratégias, etc., que nós vemos-nos realmente pequeninos perante um mar imenso. Perante um mar imenso. Então, o que é que se faz? Bem, primeiro a gente procura estar com, e ser com, e procurar juntos respostas àquilo que pode ser feito. Entretanto, por exemplo, o Congo acaba de fazer as eleições para a Presidência da República, para o Parlamento e para os Parlamentos regionais. Houve uma participação maciça. E porquê? Porque a Igreja Católica promoveu um longo período e programa de educação cívica e eleitoral. Nós próprios participámos muito nisso, de modo que todos os congoleses, quer com a ajuda da Igreja Católica, quer com a ajuda das igrejas protestantes e também dos muçulmanos, que, graças a Deus, pôde-se organizar este programa de 10 anos de educação cívica e eleitoral, que deu uma consciência cívica às pessoas impressionante. Nós trabalhámos imenso nisso. E trabalhava-se mesmo, quer nas cidades, quer nas aldeias, quer lá para dentro, nas áreas das florestas mais recuadas, trabalhava-se com o quê? Com a Bíblia, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e com pequenos livros feitos pelos jesuítas na Universidade Católica de Kinshasa sobre os direitos dos cidadãos. Não é? Eram séries assim. Ora, isto trabalhou-se durante anos e anos e anos e criou uma consciência que levou, por exemplo, a uma participação maciça agora e que foi pacífica. A única coisa que não é pacífica é a desordem, digamos assim, do governo e do presidente Kabila, não é? Esses que não respeitam, digamos, a livre expressão também do povo, e nomeadamente na oposição e etc. O vosso trabalho lá em África é um trabalho tão difícil que criaram um projeto de Missão Impossível. Esse título é um título, pronto, da autoria, portanto, mérito também do Sr. Carlos Narciso, né, que era jornalista na TVI, sim, e que no ano 2000
foi lá com o cameraman e esteve lá uns tempos connosco, pelo menos 15 dias. E era o tempo da guerra, de uma guerra civil. Ele entrou na zona que era controlada pelo Sr. Joseph Bemba, que acaba de ser também libertado, digamos, das acusações de crimes de guerra, etc., ali pelo Tribunal Internacional da Haia. E aquilo que ele teve também que sofrer um bocado, fez-lo viver mais a sério as realidades que a gente tinha lá, e então, sim, ele deu como título a reportagem. Foi uma reportagem muito bem feita, que até, pelo que eu soube depois, ganhou prémios também na Bélgica, etc., essa reportagem Missão Impossível, sim. Missão Impossível. Quando é que o padre acordou de manhã ou não e pensou assim, eu quero ser missionário, padre missionário? Eu não sei se acordei, bem, eu acordo todas as manhãs. Pois, exatamente. Mas foi um caminho, eu penso que com alguma lentidão, na minha infância. Eu lembro-me que quando eu andava na catequese, eu punha-me a olhar para o parque Nosso Senhor Abade, não é? O parque lá da minha terra, e ia pensando coisas. E um dia, eu disse, no regresso a casa, disse à minha mãe, assim, disse exatamente à frente da casa dos meus padrinhos, lá na minha terra, ali ao pé de Viseu. Nós somos da freguesia de Lourdosa, ali junto a Viseu. E eu disse, minha mãe, eu queria ser padre, daqueles padres que vão para muito longe. Não é? Eu não sei com quantos anos? 9. Com 9 anos. Com 9 anos. E isso é bonito, porque há alguns teóricos que dizem que é impossível que uma criança saiba aquilo que vai ser. É evidente que depois tem que se querer ser a consciência do que é isto, estar as bases e tal, mas para mim, a minha história e a minha experiência viva é esta. Essa palavra primeira é como uma nascente virginal, é uma nascente que está sempre autêntica. E nas horas de inautenticidade da minha vida, que houve muitas, para levantar-me outra vez, ganhar energia, era ali que eu recorria. Não é? Também os sacramentos e a oração, a direção espiritual, tudo isso. Mas em certas coisas, aquilo que marcou a decisão de levantar, de me pôr de novo a caminho, foi esta. Eu disse isto. Eu quero ser padre daqueles que vão para muito longe. Uma criança com 9 anos, com esse discernimento, quando há hoje crianças que queriam se calhar ter esse discernimento, mas têm que ter o dedo no gatilho porque são obrigadas. Ainda há as crianças soldado? Ou isto é de há uns anos atrás? Oi, Jesus. Esse drama imenso, uma tragédia imensa das crianças soldado, é hoje imenso. Na República Democrática do Congo eram milhares e foram. Eu cheguei a viajar num avião, era um avião de carga, e que transportava homens que eram transportados do Congo para a Uganda e lá serem um bocado treinados e reenviados para o Congo ao serviço de Joseph Bemba, exatamente, contra as tropas de Mobutu. Foi impressionante. Uma tristeza. Quando desço no aeroporto de Entebbe, aeroporto militar, não é? De Entebbe, olho para os planos mais abaixo e vejo toda uma formatura de crianças com vestimentas militares de adultos, tanto que as mangas e tudo isso, era tudo adulto, mas metido um corpo de criança lá dentro. Era terrível. São milhares. Depois em Dungu, não é? Onde eu estive muitos anos a trabalhar, primeiro, a missões normais, depois como pároco dos campos de refugiados sudaneses, mas quando foi já desta Segunda Guerra, de 98 até 2003, então ali também me encontrei com algumas crianças destas. E depois, nas visitas às comunidades cristãs, por aí fora, encontrei-me com um comandante, que era um pastor protestante, e comandava um bocado estas tropas rebeldes, e ele disse: Sr. Padre, o mais difícil entre nós são as crianças soldados. Não obedecem a ninguém, não ouvem ninguém, e de facto, enquanto com os soldados adultos ou jovens, assim, a gente podia discutir e etc, com cautela, com uma criança não. Aquelas crianças estão destruídas interiormente. Ali nega-se a possibilidade destas crianças serem pessoas. Eu estive no Uganda,
fui visitar uma escola onde as crianças foram capturadas do chamado Exército de Libertação Já do depois Senhor. de serem soldados, não é? Digamos Eles assim. foram raptados nas escolas. Portanto, o movimento de CONI, não é? É de puro terror. Nem sequer projeto político há. O projeto político nunca justifica o terror, nem a morte. Mas pronto. Então, eles passavam pelas escolas e raptavam crianças. Há centenas, por exemplo, ali da escola das Irmãs Combonianas de Aboque, raptaram 100 e tal meninas. E a irmã, não me lembro o nome dela, quando acordaram, diziam: oh, irmã, chegaram cá os de CONI e levaram. Ela pôs-se com os jovens a seguir estes guerrilheiros terroristas, no caso, e encontrou-os lá pelas florestas e pôs-se ali a insistir e de joelhos diante deles, enfrentou a morte. Conseguiu libertar 100, mas 14 eles deixaram. Estas são para os nossos chefes, não podemos deixar. Ora, quando não há esta sorte que têm, digamos assim, de ser libertadas, as crianças são levadas para campos de treino, onde são destruídas tudo que é afeto. Diziam lá, fazendo punições gravíssimas, e às vezes mesmo matando os amigos mais amigos, ou são enviados às suas aldeias para matar gente da família, de maneira que ficam de facto destruídos. Lá nessa escola, portanto, as tropas governamentais capturavam-nos e mandavam para aquela escola onde equipas interdisciplinares procuram, de facto, ressuscitar a criança morta lá dentro. Mas vi lá uma menina, por exemplo, que nunca virava, eu estava do lado esquerdo dela, ela nunca girava a testa. Depois eu quis dar uma volta pela sala e tal, eram muitos. Aquela menina faltava-lhe meia cara, porque lhe a tinham cortado. E por isso é que ela não queria mostrar, por castigo e etc. Um rapazito de 12 anos, já fora da sala, estava com um rapazito de 12 anos e outro dos 16, e o miudito, o primeiro falou de 16 anos, dizia: eu nunca matei ninguém, incendiei muitas casas e tudo isso, mas eu nunca matei ninguém. É interessante, tinha 16 anos, já tinha uma certa sintéese, quer dizer, uma capacidade de julgamento moral também. O miudito disse: eu matei muita gente. Portanto, de facto, pois não às há vezes... aquela consciência de... Pois ainda não tem aquela madurez, não é? E são forçados. Claro. E são os escravos mais escravos que há no universo. Além depois das outras vítimas, do outro lado destas guerras, que são as violações, as sistemáticas violações como método de guerra. Isso no Congo, então, é desastroso. Eu ouço sempre dentro do meu coração o gemido de uma rapariguita que eu procurei acompanhar, mas quando ia em Dungo, ia passar por uma ponte, mas os soldados põem-se exatamente ali. A ponte ninguém pode evitar passar. Claro. E pronto, e foi uma pena, porque eles disseram: tu ficas aqui. E aquele gemido continua cá dentro. Sei de um padre congolês que arriscou a vida para arrancar umas moças da casa ou da cabana onde os soldados as tinham posto. Arriscou a vida. E vários outros. Marta, como é que estamos nas redes sociais para dar-lhe um bocadinho de descanso ao padre também, para mudarmos de via? O assunto está intenso. Está intenso. Então temos aqui a Sónia Ribeiro, também nos está a acompanhar, e também o Rudine. O Rudine que fez um ano de experiência aqui connosco, ele que é africano, e que diz que a África tem muito para dar ainda. Ele que teve sempre que ele fala do seu testemunho, ele levou num carro brinquedos daqui até à Guiné. Então foi também um abraço ao Rudine, e ele que vai entrar no pré-discipulado aqui na Canção Nova. Então, obrigado pela tua participação. Padre Claudino Gomes, os missionários combonianos que temos aqui em cima duas revistas que também têm a ver, uma delas pelo menos diretamente com os jovens, não é? Bem, antes de mais aqui para o Rudine. É evidente que não é possível trabalhar como missionário, isto é, ser missionário em África, sem também esse olhar que vê o quanto há de lindo, quando há de esperança de humanidade na África. Porque, de facto, o banco de humanidade para a humanidade, não é? É a África atualmente. É a África também. É a África atualmente. Todas essas guerras, de facto,
não conseguem eliminar aquele grandíssimo sentido de humanidade e ternura que é dos africanos. Obrigado por... E depois, de todos os outros pontos de vista. As escolas do Congo está cheio de universidades por todo lado. A revista Audácia, eu lembro-me quando era mais novinho de ler a revista Audácia, e já foi há tantos anos, e a revista tem muitos anos, não tem? A revista tem neste momento 52 anos. 52. Portanto, este é o número de janeiro. Agora, de janeiro. É uma revista realmente muito linda, feita por gente também muito competente, porque é que é para a gente novinha? Porque é de pequenino que se torce o pepino. E por conseguinte se educa as crianças, os jovens, os adolescentes para os grandes valores, para esta grande amizade à humanidade, não é? E depois para um conhecimento simpático e empático dos povos. Depois, estes são instrumentos de evangelização multilinguístico, digamos, com muitas linguagens e também e técnicas e artes para fazer. Por isso mesmo, eu penso que, de facto, esta revista vale a pena entrar e permanecer em cada família. É verdade. É. E tem também a outra. Qual é a outra? A outra revista, que é, digamos, já tem de publicação cá em Portugal 63 anos, não é? É a revista Alemar, este também é o número de janeiro. Todas as duas são produzidas ali embaixo, em nossa casa, em Lisboa. Esta ali embaixo deve ser uma influência do francês. Ali embaixo. Lá vá. E por isso é uma revista, sim, já para o público, vamos, jovem, mais crescido, mais formado, e também no médio superior de formação, que dá muitas janelas para o mundo, também com o sentido exatamente que o coração de Cristo faça crescer em nós, de uma responsabilidade fraterna pelo mundo. E para os outros jovens tem também isto assim, olha, a Banda Mício, não é? A Banda Mício, que vai participar até no Panamá Indoor, que são aqueles jovens que não, por várias questões, sobretudo a questão financeira de atravessar o oceano, não dá para ir ao Panamá. Tem o Panamá Indoor, onde vai a Banda Mício também participar, não é? A Banda Mício é uma iniciativa do Padre Lionel Claro, não é? Natural ali de Lamego, Penude, e que ele, pronto, um grande amante da música desde pequenito, que ele fundou como uma forma exatamente de evangelização, porque a evangelização hoje passa principalmente pela arte, não é? E por conseguinte pela arte, e neste caso da música, da canção, transmitindo valores e ideais, metas, não é? Metas para a humanidade. Por isso o padre Lionel Claro agora não está cá em Portugal, já há uns 3 anos que está no Tchad. Mas a banda que ele começou continua viva e a tocar. E a tocar. Eles têm a sua sede lá no Seminário dos Missionários Comunianos na Maia. Às vezes vou lá e lá os encontro a ensaiar e é de facto uma mais-valia missionária e evangelizadora cá em Portugal também, com certeza. Muito bem. Batizados e enviados, é este o tema proposto para o Dia Mundial das Missões. Batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. É de facto uma mensagem e um tema que dá pano para mangas e que nos deixa aqui pistas importantes, não só para os jovens, mas também para os menos jovens, porque isto de ser missionário não é só para os jovens, não é? Ser missionário é para todo para batizado. Toda a gente, para todo batizado. Todo batizado. Tenho insistido muito também que a catequese cá em Portugal, se quer ser uma catequese que dê frutos de seguimento de Jesus, e um seguimento, claro, então fecundo, tem que deixar de ser apenas uma catequese para diplomas, não é? Para a primeira comunhão, ou para o crisma, assim. Não, a gente não faz a catequese para receber os sacramentos como um diploma que se... A gente faz a catequese para se tornar discípulos missionários de Jesus, seguidores entusiastas de Jesus. E então, isso não se faz sem aliar à aprendizagem, digamos, mental e comunitária, litúrgica, etc., o sair. Não é? O sair. Uma missionária comboniana, a irmã Marina, que trabalha agora naqueles bairros ali de Camarate,
A irmã Marina falava de uma paróquia missionária lá no México, onde ela estava, em que no Advento e na Quaresma os grupos de catequese organizam-se para irem às casas, não é? Às casas, e preparam-se bem. E assim, eu fiquei feliz quando nós estávamos, os missionários adjuntos, estávamos a fazer uma semana missionária onde nos conhecemos, não é? Aqui, vós com a Canção Nova, ali em Miracintra. Eu estava com uma missionária junto ao Lidl e aparece lá um grupo de um grupo destes evangélicos que vieram também para me evangelizar a mim. Claro, então nós, no nome do Evangelho, falamos eles. A alegria era uma menina de 9 anos, depois uma rapariguita de 16 anos, depois havia outros assim, mais ou menos, e 2 adultos assim mais lá. É um método maravilhoso, não é? De testemunhar. Porquê? Porque mal chegaram ao pé de mim, bom dia, boa tarde, lá o que é que era, e depois começa a menina mais nova a falar com uma alegria do testemunho de Jesus. O que é que Jesus lhe era para ela? Não é? Depois falou mais essa de 16, 14, 16 anos. Essa alegria do testemunho de Jesus. O que é Jesus na minha vida? Enquanto nós, nas catequeses, nos mantivermos só na cerca das construções da paróquia, a fé não entra, não se torna vida, é preciso sair. Jesus diz, indo anunciar o Evangelho. Indo, é um processo de caminho. Anunciar o Evangelho. Por isso, com certeza que o batismo é o nascimento, mas o nascimento não é o fim da vida, não é? Do nascimento nasce a missão. A missão de construir-se, construindo, dando as mãos, fazendo que o mundo seja, como diz o Papa Francisco, envolvido por um grande... tudo. Isto é transmitir a ternura do coração de Cristo. E é isso que faz, que é de facto o ser missionários com a alegria de Jesus. O Papa Francisco, também nesta exortação para sermos todos santos, não é? No dia a dia, os santos dali da porta ao lado, não é? Portanto, sem esperar milagres nenhuns, porque o milagre é exatamente isso, é transmitir a capacidade transformadora que o Espírito Santo tem em mim desde que eu aceito. Portanto, isto acontece no dia a dia das coisas mais normais. E então ele disse que reunindo-nos todos os dias, reunindo-nos na partilha da palavra e na Eucaristia, tornamos comunidades cada vez mais fraternas e missionárias. Mas então o batismo é precisamente nascer com o rosto de Jesus, todos semelhantes, parecidos com Jesus, todos amados pelo Pai, todos animados pelo Espírito Santo, e com a alegria que é celebrada na fraternidade eucarística, nós irmos construir essa fraternidade ali fora. Porque Deus ama-nos não para que nós o amemos egoisticamente a Ele, mas o amor de Deus por nós mostra-se quando nós amamos o próximo. Vamos entrar nos minutos finais, queria deixar-lhe aqui só mais algumas questões. Estiveram em capítulo geral em setembro, no Vaticano. Que conclusões é que ficaram dos últimos 6 anos, assim muito rapidamente? Os missionários comunianos, portanto, nesse capítulo geral, primeiro fizeram uma avaliação e há sempre um grande louvor e ação de graças a Deus. Aliás, é interessante que o nosso superior-geral, que é um etíope, como é que chama? Outro país ao lado da Etiópia. Portanto, é o eritreu, não é? Ele tem sempre esta coisa, graças a Deus que, obrigado ao Senhor porque, quer dizer, esta doação dos missionários, primeira coisa. Segundo, é um tempo difícil para a falta de vocações aqui na Europa. E um bocadinho também já em países da América Latina, México, Brasil e assim. É um tempo em que isto nos desafia à esperança e a inventar novos modos de presença nas comunidades e de evangelização também aqui na Europa. E esta outra linha grande, a missão é também na Europa. Em qualquer lado que estejam os missionários comunianos, aí devem dar, diz o capítulo, devem exercer todos os modos de missão. Antes aqui a missão dos institutos missionários, dos comunianos também, era um bocado procurar gente, formar e enviar para fora. Agora não. Mudou completamente a sociedade, não é? Somos membros e, portanto, é a totalidade da missão, do primeiro anúncio, do acompanhamento do crente, do aspecto vocacional, etc.
Depois, alegra-se também o Instituto, como graças a Deus a Igreja toda se alegra, que em muitas outras partes do mundo, há uma abundância grande de homens e mulheres que se dedicam à evangelização e à vida consagrada. E, portanto, por isso começava há bocado por dizer que, de facto, há vocações. E vocês são, veja, o Zé é português, não é? Mas depois temos aqui, não sei. A Marta. Também é. Mas depois temos aqui tantos brasileiros. E nós, nos Institutos Missionários Argentas, temos gente de tudo quanto é mundo. Desde as Américas, a Europa, a Ásia, não é? A Ásia. Essa gente que vem das Filipinas, e sobretudo da Indonésia, da Índia. É uma fartura de missionários. Arrisco-me a dizer, para os próximos 6 anos, a palavra é coragem, coragem, coragem para mais uma missão impossível. Ou para mais missões impossíveis. Quer dizer, tornam-se possíveis desde que há uma paixão. Alguém diz, então já és velho, já tens 71 anos e tal. Eu já tenho 71 anos, quase 72. Mas só é velho quem não tiver uma paixão. Não é? Eu li-o alguns e para mim é verdade. E por conseguinte, sim, eu agora no dia 4 de fevereiro vou partir de novo para a República Democrática do Congo, vou para a parte mais sofrida atualmente, que é a zona do Kivu Norte, diocese de Beni Butembo, e por isso, é claro, eu pergunto-me, porquê que vou? Eu vou porque o Nosso Senhor é fiel àquilo que me disse desde que eu era criança. E se eu pus o dedo no ar, graças a Deus eu continuo com o dedo no ar, eu quero. E por isso, quando há 2 anos ou 3, em Roma, o superior-geral me perguntou, então, bem, eu agora trato umas coisas de saúde em Portugal, quando um médico disser que eu estou operacional, estou a andar. Outra vez. Fiz as operações que eram precisas e o médico disse, rapaz, só temos boas notícias para lhe dar, pode ir para o Congo. Depois de levar as vacinas todas. Pois, as vacinas é ali embaixo em Lisboa, colegas me dizem. Padre, queria que deixasse aqui uma mensagem para os jovens que estão a ouvir lá do outro lado e que têm um bichinho ou meio bichinho ou um quarto de bichinho que pode ser alimentado com as suas palavras. Ok, então